sobrevivência e imortalidade. O Espiritismo tem a imortalidade da alma como princípio doutrinário. Mas o Espiritismo prova apenas a sobrevivência da alma à morte do corpo. Sabendo que o Espiritismo é ciência, da qual decorre uma filosofia que resulta em religião, poderíamos perguntar se a afirmação da imortalidade não pertence apenas ao campo religioso, ou talvez ao duplo campo filosófico-religioso. Nesse caso, haveria um conflito ou uma extensão indébita de um princípio fundamental da doutrina. O princípio da imortalidade é um dos que caracteriza o Espiritismo, um dos fundamentos da sua estrutura conceptual. Haveria então um conflito entre a natureza científica do Espiritismo e a sua estrutura doutrinária? Não, porque a ciência, qualquer que ela seja, não é, como geralmente se pensa, exclusivamente um campo de certezas. É também um campo de induções e probabilidades. Mesmo porque sem essas duas coisas, nenhuma ciência poderia se desenvolver. O maior exemplo nesse sentido é o princípio científico da ordem universal. Sem esse princípio não poderia haver conhecimento, portanto não haveria ciência. Entretanto, a ciência só conhece uma pequena área do universo, demasiado limitada, da qual inferem a ordem universal. Isso levou o filósofo Whitehead a afirmar que a ciência, da mesma maneira que a religião, também necessita da fé e nela se apoia. Agora, mesmo na física e na astronomia, na psicologia e na genética, a ciência jogam com induções e probabilidades. Recorrem a uma espécie de fé indutiva e crítica, ou seja, racional, que é precisamente tipo de fé sustentado pelo Espiritismo. A ciência espírita, como ensinou Kardec, vai além da ciência comum, porque esta se refere ao elemento material do universo. A sua objetividade corresponde ao sensorial. A objetividade da ciência espírita corresponde ao conceptual, porque ela é a ciência do elemento inteligente do universo, a ciência do espírito. Por isso Kardec chegou a negar a ciência comum competência para julgar o espiritismo. Introdução ao estudo da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos. Mas a ciência espírita e a ciência comum têm uma zona limítrofe que é a das manifestações, dos fenômenos.
Nessa zona elas se encontram e se dão as mãos para marcharem juntas, como agora começa a se verificar no campo da parapsicologia. O problema da imortalidade, visto do campo fenomênico, parece insolúvel. Mas a ciência comum possui também a sua área de insolubilidade no campo fenomênico. E precisa escapar para o campo dos conceitos, como vimos no caso da indução e da probabilidade. Dessa maneira, não há nada de anticientífico na indução espírita que, partindo das provas fenomênicas da sobrevivência, chega à afirmação do princípio da imortalidade. Esta afirmação é cientificamente válida por todas estas razões. Tem por fundamento as provas universais de sobrevivência do espírito, produzidas pela observação dos fatos e pela experimentação científica. Firma-se na natureza substancial do elemento inteligente ou espiritual, que gera e mantém alimento material de natureza acidental. Tem a seu favor a afirmação peremptória dos espíritos superiores que conhecem melhor do que os homens o mundo espiritual e a vida que nele vive. Tem ainda a seu favor a intuição geral do homem em todas as épocas, em todas as latitudes da Terra, e o testemunho de todas as grandes religiões, que são formas de conhecimento como as próprias ciências. Apoia-se na lógica, nessa mesma lógica que determina o princípio da ordem universal na ciência comum. É confirmada pelas manifestações universais de espíritos procedentes das épocas mais remotas e pelas comunicações de espíritos procedentes de mundos superiores e de planos espirituais elevados. O problema lógico referido no item E implica a própria concepção do universo e da vida. Assim como a ciência comum não prescinde da ordem universal, sem a qual ela mesma não poderia existir, a ciência espírita não prescinde da imortalidade, que é a razão necessária de toda a doutrina espírita. A sobrevivência mortal do espírito seria a negação da explicação espírita do universo. Uma espécie de simples adiamento da morte, transferida de um plano para o outro da vida. Mas existe ainda um problema mais grave. A inexistência da imortalidade do espírito seria o desmantelamento conceptual do universo, transformado em monstruoso mecanismo em que a inteligência se reduziria a simples epifenômeno.
estaríamos diante de um materialismo asfixiante ou, na melhor das hipóteses, de um panteísmo sem perspectiva. Como que muita gente ainda tem a coragem de atribuir injustamente a Spinoza? Em suma, a prova da sobrevivência não faz, por si mesma, a prova da imortalidade. Mas sanciona essa prova e abre possibilidades definitivas para a sua confirmação. A imortalidade se prova pelo conjunto de fatos atrás mencionados e por aquela descoberta do cogito de Descartes, segundo a qual a ideia de Deus está no homem como a marca do obreiro na sua roupa. Não podemos provar a imortalidade no campo fenômeno, mas também não podemos negar nesse campo, que não nos fornece elementos seguros para uma nem outra coisa. É no plano do inteligível e não do sensível que a imortalidade se prova e se afirma. O infinito e o finito. Herculano Pires.